Bom dia. Bom dia, bom dia. Começando mais uma manhã, hoje diferente. Hoje estou aqui compartilhando com vocês. Quero compartilhar com vocês o que está no meu coração nesses dias. Dizer que estou muito feliz por esses dias, por esse encontro que nós teremos aqui durante esses dias. Eu acredito que será algo maravilhoso que Deus vai liberar sobre nós, de posicionamento, mudança de hábitos, de rota. Deus é bom demais. Estava meditando aqui pela manhã, mais cedo um pouquinho, sobre algumas coisas, e Deus tem nos levado, acredito que é com a igreja dele, né? A entender um pouco sobre a sabedoria dele, sobre o temor dele, a presença dele, o amor dele, a graça dele, né, a soberana virtude do Espírito de Deus, aquilo que Ele move em nosso coração para fazer concretizar de geração em geração aqueles que são chamados filhos de Deus, né, segundo o seu propósito, aqueles que amam a presença de Deus e desejam cumprir o que Ele deseja. Nesses dias, eu sei que Deus tem para nós algo novo, né? Uma mudança de pensamento, filhos posicionados, mulheres sedentas por fazer a vontade de Deus. E é sobre isso, bom dia, sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Quero falar com vocês sobre estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, estar na vontade de Deus, só é possível por meio do temor a Ele, né? Quando a gente decide então fazer a vontade de Deus, a gente decide se colocar na presença de Deus, a gente então está falando para Deus que estamos disponíveis e que queremos ser tratados, lavados, expostos por Ele, e então Ele começa um processo em nosso coração, e aí começam-se as exposições, aquilo que eu não sabíamos nem que tinha guardado aqui. A gente começa a ver, bom dia, Gara, saudade de você. A gente começa a perceber então que o Espírito de Deus começa a agir em nosso interior, permitindo então que muitas coisas venham para fora, sejamos realmente posicionados à maneira dele. E nesses dias o Senhor está despertando. Vai lá, beijo. Nesses dias o Senhor está despertando homens e mulheres posicionados para a sua volta, né? Para a sua vinda. E eu acredito que se a gente se posicionar verdadeiramente em nosso coração, em nossa vida, né? Em nossa rotina com Ele, então a gente pode apressar sim a volta de Jesus, né? Fazer com que as coisas mudem de fato para
nós, né, para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que o buscam de todo o coração. Então eu queria falar um pouco hoje sobre esse temor, essa identidade que nós temos nele, que nós temos que nos aprofundar dele. E queria falar especificadamente para as mulheres. Nós temos vivido dias de plena confusão, né? Confusão da palavra controle, confusão da palavra governo, confusão da palavra submissão. Foram deturpadas essas palavras, essas ações foram totalmente contrárias, né, ao que é verdade. E a verdade nós encontramos só em Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos nos aprofundar em conhecer a verdade, aquilo que está no coração de Deus para nós. Então, alguns meses atrás, eu já compartilhei um pouco aqui, mas ficou bem forte para mim algumas coisas do processo da nossa identidade como mulher em Deus, de saber o nosso lugar em Deus e de saber o quanto que isso influencia, o quanto que isso vai impactar a próxima geração, que são os nossos filhos, são a próxima descendência, né? E permanecer firme à palavra do Senhor. Então essa submissão, esse controle, esse governo, quando eles são trazidos, né, essas palavras e esse direcionamento são trazidos no conselho do Senhor, né, mediante a palavra de Deus, mediante buscar pelo Espírito de Deus aquilo que é verdade, então elas tomam uma proporção maior de ordem, né, e isso faz com que tudo mude, tudo se transforme. Então, o que Deus trouxe no meu coração durante esses meses atrás foi exatamente sobre isso. Foram questionamentos que eu tive com Deus sobre essas questões de controle, de governo, como governar, Senhor, segundo o seu coração, como ser submissa segundo o seu coração, oi Sam, como então posicionar o meu coração segundo a sua vontade? E todas essas perguntas tiveram respostas. Tudo isso que meu coração ansiava por entendimento de Deus, eu tive que cavar fundo em Deus, mas eu tive as respostas, sabe? Polly, bom dia! Gente, vem entrando aqui. Saudade de vocês aí de Betim, muitas saudades. Quero que vocês compartilhem aqui comigo o que vocês estão sentindo nesses dias, como que vocês estão entendendo esses dias, porque exatamente no finalzinho do ano passado, como é bom falar o ano passado, né? No finalzinho do ano passado, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito desse posicionamento de nós mulheres dentro do lar, sabe? E como que isso pode impactar uma geração. Se cada uma de nós assumir as nossas responsabilidades, aquilo que está sobre o nosso governo, o nosso coração, nós jamais seremos confundidas, sabe? E teremos então frutos disso. Frutos desse posicionamento, frutos dessa decisão do nosso coração. Então eu comecei a cavar isso profundamente em Deus e tive algum conhecimento sobre esse posicionamento, sabe? Sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, que é a essência, né, de tudo que permeia o nosso coração, que é a essência de tudo que nós podemos ser nele, é o temor a Deus. Sem o temor a Deus, nós não podemos ir muito longe, sabe? Nós ficaremos perdidas mesmo, nós ficaremos sem o posicionamento necessário, sem aquilo que nós temos que ter para então fazer a vontade de Deus.
E acredito eu que todas as mulheres, principalmente que estão aqui comigo hoje, todas vocês de alguma maneira temem ao Senhor, todas vocês têm dentro do coração de vocês algo que esperam, né, em Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E isso é maravilhoso, nós temos que ter, nós temos que nos aprofundar, nós temos que buscar por Ele. E nós temos que desenvolver então o temor do Senhor para que então a sabedoria venha, o direcionamento venha, a percepção seja direcionada à maneira dele, porque nós carregamos isso em nós, sabe? Percepção mais aguçada, entendimento, sabe? Parece que nós vamos à frente, nós somos mulheres, nós vamos à frente. E de muitas coisas, muitas situações, principalmente para nós que somos casadas, percebemos as coisas em nossa volta, com o nosso marido mais rápido do que eles mesmos. Mas isso é um dom liberado sobre nós. Mas é necessário que a nossa percepção, a nossa vontade, o nosso entendimento esteja totalmente convertido à maneira de Deus, à vontade de Deus, para então perpetuar, sabe, a bênção de Deus sobre a nossa geração. Então, se nós assumirmos o nosso lugar, nos posicionarmos verdadeiramente com o coração inclinado para Deus, sabe, nós podemos então fazer com que de geração em geração seja a bênção do Senhor, seja evidência na nossa família, assim como diz a Bíblia, né, que Ele abençoa os filhos de geração em geração, dos pais aos filhos Ele converte o coração. Então é por causa do posicionamento. Deus procura sobre a terra pessoas posicionadas, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então essa adoração, esse sacerdócio, esse mover, esse desejo, essa vontade de estar na presença de Deus é que muda tudo, sabe? Porque dele nós recebemos para então fluirmos na presença dele. Eu estava meditando aqui um pouco mais cedo sobre o temor, sobre a sabedoria que Deus dá, e busca constante na presença dele todos os dias. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é que nós mulheres devemos entender a ordem disso, sabe? Entender como que Deus deseja que direcionemos a nossa vida e o nosso coração nele. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração como mudança de pensamento, de hábito, sabe? Porque Ele vai fazer na nossa vida, assim, cotidiano mesmo, agora mesmo, hoje mesmo, sabe? Às vezes a gente pensa numa coisa muito futura, né? Muito amanhã. Não, é agora mesmo, é uma decisão que muda tudo hoje, agora. Um coração posicionado, desejoso, que transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, então traz paz naquele dia. Então, Deus tem me levado a entender que a gente deve contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria. E como que isso funciona? Contar os dias para que alcancemos a sabedoria. É decidir hoje fazer diferente, fazer a maneira dele. Então, começar o seu dia, sabe, buscando a presença de Deus, acordando mais cedo do que todos na sua casa. Uma das revelações que Deus trouxe no meu coração, e tá aqui, glória! Gente, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o livro, tá? Que Deus trouxe no meu coração sobre o gerenciamento do lar e sobre o nosso posicionamento, é realmente acordar mais cedo, sabe? A gente acender e nós mesmos apagarmos a luz da nossa casa, sabe? Acordarmos mais cedo do que a casa, meditarmos na palavra de Deus, na presença de Deus, naquilo que Deus tem para nós naquele dia, sabe? Naquela hora, a porção do dia, sabe? Como Jesus orou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, é buscar pelo dia. Então, Deus trouxe ao meu coração e tem trazido ao meu coração muito entendimento sobre buscar a porção diária,
sabe? Por mais que nós possamos fazer planos que sejam semanais, que sejam mensais, anuais, isso não é um problema, né? Isso não é um problema, é uma organização, é um planejamento, tá ok. Mas nós temos que buscar focado no dia. O que vamos fazer para que aquele dia seja diferente, para que o entendimento que nós estamos recebendo do Senhor, para que aquele dia venha, então, ser efetuado, acontecer de fato. Porque a palavra de Deus diz que está acabando o tempo, né? A gente não tem muito tempo para pensar no amanhã, sabe? No amanhã, no sentido de amanhã eu faço, de procrastinar. Não, é o hoje, é viver o agora, sabe? Suas experiências têm que gerar frutos para você hoje, agora mesmo, sabe? Por mais que você plante, por mais que você coloque diante do Senhor, e é imediato, sabe? Eu tenho provado disso. Bom dia, bom dia. Eu tenho provado dessa pressa, vamos dizer assim, urgência que o Senhor tem em nos ensinar a estar na presença dEle e a movermos de maneira que Ele acentue nosso coração. Então, uma das coisas que Deus tem colocado muito no meu coração é entender e confiar na maneira que Ele fala comigo, sabe? Nós devemos confiar na maneira de como Deus fala conosco, sabe? E Ele nos usa toda espécie de coisas ao nosso redor para falar no nosso coração. Sabe? Além da palavra de Deus, além da Bíblia, além da devoção, Ele pode usar outras coisas que chamem a sua atenção. Então, seus ouvidos, o seu coração tem que estar voltado para Ele, para você entender: opa, Deus está falando comigo sobre isso. Deus quer compartilhar comigo alguma coisa sobre tal coisa. Então, é necessário que nos movamos na vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês que estão aqui comigo guardassem no coração de vocês sobre essa mudança no modo de governo é colocar-se a postos, sabe? Se coloque de pé, sabe, no seu dia, quando você acordar e você olhar ali no espelho, for escovar seu dente, se arrumar. Deus, o que o Senhor quer ministrar hoje no meu coração? Vamos fluir aqui, nós dois juntos, como? Aqui. E Ele vai te apresentando, vai te ensinando. Se você tem filhos, Ele vai te ensinar com seus filhos, com seu marido, aí na sua casa, aí no seu trabalho, sabe? E Ele vai movendo o seu coração. E eu queria ler um texto com vocês que diz assim em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno, Paulo estava escrevendo aos Colossenses, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Gente, é importante nós nos colocarmos diante da presença do Senhor e buscar dele o conhecimento, a sabedoria, o entendimento para aquele dia, para vivermos de modo digno. A referência está em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 9 e 10, tá? É importante a gente entender esse entendimento da sabedoria de Deus sobre a nossa vida, do conhecimento que Deus quer que tenhamos nele, para então a gente precisa entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movemos, ele é perpétuo, sabe? Ele será uma coisa que vai assentar no coração de outras pessoas.
Então, você aí, posicionada no seu lugar, você desejosa, oi Dani, bom dia, desejosa por fazer a vontade de Deus, por seguir o conselho de Deus, sabe? A palavra de Deus diz que a sabedoria é ouvir o conselho de Deus. Deus nos dá acesso à sabedoria. E como é que isso acontece? Né? Como é que nós temos a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus, eu tenho entendido que é como o login, sabe? O login para você acessar determinados lugares. Então, quando você busca a presença de Deus, quando você deseja incansavelmente por entender como que a sua vida, né, como se mover segundo a vontade de Deus, Ele vai te capacitando, vai te dando sabedoria, vai te dando entendimento, vai te dando direcionamento, vai movendo o seu coração. Mas os frutos que você deixa, né, o rastro que você deixa desse posicionamento é a bênção perpétua de Deus sobre a sua geração, sobre a sua família. Então esse posicionamento, o temor do Senhor vem sobre nós e nos permite vivenciar então frutos, sabe? Frutos daquilo que nós mesmos temos plantado nele. Então aqui mesmo nesse livro que Deus me deu, que como uma forma assim extraordinária eu percebi que Deus estava colocando um livro nas minhas mãos e permitindo que fosse algo perpétuo assim em várias casas, em várias famílias. Me sinto muito privilegiado, muito honrado por isso. Mas eu tive que passar por várias situações que eu compartilho aqui nesse livro, que determinaram o meu coração em Deus, sabe? Que fizeram com que tudo o que eu estava buscando diante de Deus fosse concretizado por meio de ações. Então Deus ali, enquanto eu meditava, enquanto eu comecei a acordar mais cedo, Deus começou a ministrar no meu coração: Kelly, você deve acordar mais cedo, você deve ter um tempo a sós comigo. Então ali eu meditava em algumas coisas e naquele dia mesmo, ou naquela semana mesmo, eu já tinha que colocar em prática o que eu estava recebendo de Deus, sabe? Tanto com Lorenzo quanto com Felipe. Então várias situações aconteceram aqui, sobre as minhas experiências com Deus, que trouxeram o entendimento. Então Deus dá a sabedoria, mas Ele vai dar para você e para mim situações para enfrentarmos aquilo e para analisar o nosso coração, para saber se estamos entendendo ou se não estamos entendendo, ou se vamos obedecer, somos obedientes ou não somos obedientes, sabe? É exatamente isso, Polly. Estilo de vida, sabe? Um lifestyle mesmo, é a sua vida em Deus, sabe? Então, o que eu tenho percebido hoje muitas pessoas têm encontrado maneiras, sabe? Têm buscado, na verdade, maneiras de se aproximar de Deus, de ouvir a Deus, mas existe uma maneira só, um jeito só, sabe? E não é indo na igreja. Indo na igreja faz parte, mas não é indo na igreja. Sabe, eu costumo pensar que é como ir na igreja ou não ir na igreja, é como eu estar numa garagem, morar numa garagem e não ser um carro, sabe? É aquilo que eu vivo na minha vida, sabe? Então muitas pessoas já têm entendido isso, muitas pessoas têm buscado a presença de Deus, a maneira que Deus tem em outros lugares, se movido em outros lugares, mas a única maneira é em Jesus, é em fazer a vontade de Deus, é no temor do Senhor, aí na sua casa. Então o que eu tenho entendido? Que esse é o tempo, né, depois principalmente dessa pandemia, esse é o tempo que Deus está nos dando para olhar para dentro de nós e ver o que dele nós temos, sabe? O que de Deus nós temos na nossa conduta, na nossa vida, na nossa integridade, sabe? Naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, nas nossas ações,
se somos brandas, se somos serenas, temos domínio próprio, temos controle, sabe? Somos submissas. Então eu quero crescer aqui nesses dias de imersão, de mudança no modo de governo, para que você entenda que Deus, Ele quer de nós um sacerdócio pleno, verdadeiro, sabe? Conforme a vontade dEle. E como que isso estabelece, Kelly? Como é que eu tenho que então me mover no sacerdócio? Como é que eu tenho que estar diante do Senhor? É fazendo aquilo que você foi criada para fazer. É fazendo aquilo que você foi criado para fazer. Sabe? Então você tem que buscar as suas origens. Oi, Portugal! Bom dia, Tiago! Uma honra ter você aqui. É buscar nas suas origens, sabe? O que Deus planejou, o que Deus desejou para você, o que Deus, quando criou você, Ele queria, sabe? Ele desejou para você. Então, eu tenho falado disso aqui nas minhas redes sociais, sobre você e eu buscarmos esse entendimento, sabe? Da primeira menção. Então, estar diante de Deus, o sacerdócio nosso diante de Deus, começa em Adão, começa em Eva. Cada um no seu papel, cada um na sua responsabilidade. Então, é olhar para dentro de nós e ver o que nós, como homem, como mulher, o que nós, como mulher, sabe? Podemos ser, vamos fazer diante de Deus, sabe? É recobrar, então, a identidade em Deus, sabe? O nosso entendimento de quem Ele quis, né? Do que Ele quis ao gerar a mulher, do que Ele estava pensando quando gerou a mulher, do que Ele desejou quando pensou em fazer a mulher para Adão, do que Ele pensou enquanto fazia Adão. Então, é buscar essa revelação do Senhor. E aí as coisas vão ficando claras para você, vão ficando clarificadas ao longo da sua trajetória, sabe? E isso é parte da sua identidade. Então Deus vai te mostrando como é que Ele gerou você no ventre da sua mãe, como é que a sua vida se deu até aqui, sabe? E Ele vai te revelando paternidade, Ele vai te aconselhando o que fazer. Isso é uma vida com Deus, é uma vida nele, sabe? É você se mover segundo a vontade de Deus e não ter dúvida de quem você é. Então, faz parte do nosso governo, do nosso entendimento, do nosso controle, né? Daquilo que Deus colocou em nossas mãos, entender o que e para que nós fomos criados, sabe? Para que nós fomos criados? Por que é tão importante para Deus ter nosso coração voltado para Ele? Entende? Nós vemos isso em Jesus, na pessoa de Jesus, né? Todo o temor que Jesus tinha, toda a obediência, toda a reverência que Ele tinha, sabe? Em fazer a vontade do Pai. Então vai ficando claro para nós essa paternidade e como nós, olhando para Jesus, podemos nos comportar, sabe? Como diz a palavra de Deus, podemos nos comportar com verdade, com sinceridade, com confiança e chegarmos ao trono da graça de Deus com confiança e vivemos o nosso dia na verdade do Espírito de Deus, porque nele estamos enxertados, entende? Então não é sobre você ir para uma igreja. Não, isso faz parte para você congregar com os irmãos e colocar em prática ali, naquela congregação, junto com os irmãos, aquilo que Deus está manifestando dentro do seu coração, na sua casa. Mas a base de tudo, sabe, aquilo que Deus almejou é uma casa, é uma família. É você e o seu marido, os seus filhos, é você posicionada, sabe? É você aí dentro do seu lar, sabe? O seu lar. A sua casa é o seu lar, movendo segundo a vontade de Deus, se movendo segundo a maneira e o propósito, aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Então você vai descobrir isso na sua casa. Você vai descobrir isso entrando no seu quarto, fechando a sua porta,
sabe? Abrindo seu coração a Deus. Então esse é um tempo que Deus está nos chamando para olhar para dentro de nós, sabe? Olhar para dentro de nós e então meditar nele, contemplar ele e falar assim: Deus, o que o Senhor vê aqui? Me faz ver, porque às vezes a gente não vê o que o Deus está vendo, né? A gente fica confuso, antes de iniciar todo esse entendimento, os meus questionamentos com Deus eram: o que o Senhor está vendo em mim? Que o Senhor faz tanta questão de sinalizar assim para mim, o que o Senhor está vendo em mim, o que o Senhor deseja expressar através de mim. Então é uma busca constante que nós devemos ter pela verdade, pelo posicionamento, pelo mover de Deus em nós, mas é dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, sabe? Bom dia para vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Então, gente, a gente precisa ter esse entendimento de que a mudança de governo e de pensamento começa, se você está anotando aí, e eu aconselho que você anote mesmo, começa com o temor do Senhor, sabe? Começa em buscar do Senhor a sua identidade, aquilo que Deus projetou para você desde o início, aquilo que está no coração dele, aquilo que ele pensa a seu respeito. A palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, no fundo do nosso coração, nós desejamos a paz, nós desejamos ele, nós desejamos, mas muitas vezes a gente se confunde por causa da nossa vida, de como foi gerado o nosso coração. Não sei se todos aqui conhecem o meu testemunho a respeito da minha vida, desde quando nasci, mas eu tinha muitos questionamentos do porquê que muitas coisas aconteceram comigo com relação a ter um pai e ter uma mãe, a se estabelecer em uma família mesmo, de um pai e uma mãe. Eu fui criado pela minha avó, né? Quando eu nasci, a minha mãe tinha poucos dias de vida. A minha mãe, por uma situação muito maior do que ela poderia resolver, não conseguiu ficar comigo, né? E decidiu então me entregar para o meu pai, e ele então me entregou para minha avó, e ela cuidou de mim até os meus 15 anos, que foi quando ela faleceu. E eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muitas brigas mesmo, assim, sobre a minha existência, sabe? Brigas com Deus sobre a minha existência. E coisas que foram reveladas durante o processo de decisão mesmo, de estar na presença de Deus e de me submeter ao que Ele desejava para mim. Então, esse é o princípio, ter esse temor, sabe? A minha avó era uma pessoa extremamente temente a Deus, sabe? Essas assembleianas, assim, muito temente a Deus. Então, quando ela se converteu, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, e ela foi muito séria no seu relacionamento com Deus. Então, eu me lembro das orações dela durante a noite, assim, que eram longas, sabe? Que você chegava a dormir com a pessoa orando e quase que acordava, a pessoa estava ali ainda de joelho. E ela era esse tipo de pessoa, sabe? Que gerava em Deus ali o seu entendimento, o seu conhecimento. Mas eu fui aprendendo com ela ali essas coisas sobre temer ao Senhor. Mas enquanto adulta, ainda tinha os meus questionamentos. Enquanto adulta, ainda tinha as minhas dúvidas de quem eu era nele. E por que eu digo que é importante a gente fazer pergunta para Deus? Porque Ele é o maior interessado em nos responder. Então, se você que deseja e que quer se posicionar e entender um pouco sobre esse sacerdócio, sobre estar na presença de Deus, é viver a vontade de Deus da maneira dele. Então, todos os dias, você acordar, enquanto você abre seus olhos, você pensar: Deus, o que o Senhor deseja ministrar no meu coração no dia de hoje? O que o Senhor deseja me ensinar hoje para que eu viva diante do Senhor
com integridade, com graça, com sabedoria, como diz aqui em Colossenses, né? Transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É necessário que a gente entenda, sabe? Por que nós fomos gerados? Qual é a intenção de Deus em revelar Deus em nós, sabe? Em nos revelar a Ele, em nos fazer um com Ele. Então você cresce em sabedoria, você cresce em entendimento e Deus vai te dando a porção que você precisa para aquele dia, para aquele momento, e você vai chegando no entendimento do que Deus deseja de você. Então aquilo que era escuro aí no seu coração, Deus traz a luz. Aquilo que era trevas aí no seu coração, Ele expõe a luz. Então você tem a oportunidade de consertar aquilo, e então de transbordar aquilo que você tem crescido no seu entendimento, no seu conhecimento nele, para outras pessoas. Porque essa é a finalidade de Deus, sabe? É fazer-nos frutificar mesmo na presença dele. Então, eu só tenho essa capacidade de falar com vocês aqui sobre o meu coração, aquilo que Deus gerou um dia no meu coração, porque eu decidi me inclinar para Ele e falar: Deus, eu quero as respostas do porquê, do assim, 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 o que está acontecendo, por que eu estou me movendo dessa maneira, por que eu ainda tenho isso guardado no meu coração, sendo que não é a sua vontade, sendo que não é o seu querer, o que o Senhor deseja liberar sobre o meu coração, como o Senhor vai curar isso, como o Senhor vai sanar isso. Então foram ficando claro para mim, conforme eu dava um passo diante de Deus, por desejar, sabe, fazer a vontade dele, ficava claro para mim a cura, sabe, aquilo que ele desejava para o meu coração. Ficava claro para mim a paternidade de Deus, ficava claro para mim a atenção de Deus sobre mim, o olhar dele sobre mim, sabe? E aquilo que era trevas já não era mais, aquilo que era escuridão já não era mais, a luz já foi, a luz, e aquilo foi limpo, aquilo foi lavado, foi exposto. Então isso é você cumprir o seu sacerdócio diante de Deus. Então hoje, agora mesmo, incline o seu coração para Deus e fala assim: Deus, eu desejo que o Senhor me ensine, sabe? Eu quero apressar a sua vinda. Eu quero que o Senhor venha e me ache apta, sabe? Digna, capacitada no Senhor, para fazer aquilo que está no seu coração, para me mover segundo a autoridade que o Senhor tem me dado, o governo que o Senhor tem me dado, o posicionamento que o Senhor tem me dado, sabe? E é esse o princípio que nós devemos caminhar, segundo a vontade de Deus para a nossa vida, sabe? Então nós precisamos ter esse entendimento e buscar a vontade de Deus com todo o nosso coração, estar no temor do Senhor, sabe? E esse é o princípio, né? É com isso que eu gostaria de começar aqui essa imersão, né? Nessas lives que nós teremos. Eu quero que você convide, né, uma pessoa para estar com você nessa caminhada de imersão. E por que eu tô falando isso? Porque o ajuste, ele vem para nós, mas quando nós compartilhamos com outras pessoas daquilo que Deus tem nos ensinado, nós caminhamos mais rápido, sabe? Ao encontro daquilo que Deus deseja para nós. Então, por exemplo, eu estava caminhando aqui, estava pensando aqui pela manhã, e durante esses outros dias: Deus, o que o Senhor vai fazer com isso que o Senhor tem colocado no meu coração? Sabe, isso aqui eu vou ministrar para uma pessoa que eu encontro num café da tarde, né? Num discipulado, num convite que eu faça para alguém aqui na minha casa ou para alguma amiga minha, o que o Senhor vai fazer? E de repente, Deus me dá uma oportunidade de colocar tudo isso aqui dentro de um livro e então propagar isso de uma maneira mais grandiosa. Então nós não sabemos como Deus ele vai se manifestar, mas se nós estivermos posicionados segundo a sua vontade, o que fomos chamados para fazer,
né, segundo a vontade dele, nós frutificaremos. Então, para outras pessoas, a finalidade do reino é as pessoas, são as pessoas. Então, a palavra de Deus diz que o reino de Deus já está em nós, né? E nós precisamos manifestar isso. Então, convide uma amiga sua que você tem mais afinidade, mais intimidade, e que vocês cresçam juntas, compartilhem daquilo que vocês vêm vivido, sabe? Que vocês têm meditado, né? Que vocês têm buscado com o Senhor. Não caminhe sozinha, não caminhe sozinho, sabe? Tenha alguém para você poder abrir o seu coração e compartilhar aquilo que Deus está ministrando, e então também que essa pessoa tenha a oportunidade de compartilhar na sua vida aquilo que Deus está colocando no coração dela. Nós não caminhamos sozinhos, nós não devemos caminhar sozinhos, sabe? E por isso que eu quero que você aí convide uma amiga sua, aquela pessoa que Deus colocar no seu coração para estar com você nesses dias de imersão. É muito desafiador para mim, realmente desafiador, que eu digo, estou sendo despertada, movida para poder fazer isso aqui, uma constância aqui nas redes sociais aqui. Isso é minha vida, né? A minha constância com Deus. Então, quem vem aqui na minha casa ouve isso, quem caminha comigo sabe do que eu tenho vivido, mas abrir as redes sociais, expandir isso, para mim é um novo, sabe? Mas é um novo que eu quero viver, é um novo que Deus me apontou e é um novo que eu decidi viver, sabe? É uma coisa que eu quero expressar, porque não dá para ficar mais pequenininho. A estação mudou, o ciclo mudou, sabe? Não é mais sobre aquele grupinho de pessoas que você caminha, sabe? Quando você vai na igreja e você tem aquela afinidade com um grupinho de pessoas, sabe? Quando você sai e você tem afinidade com um grupinho de pessoas? Não, Deus está desejoso por evidenciar o amor dele, a bondade dele, a vida dele em nós, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Então você vai expressar aquilo que você tem recebido de Deus aí na sua casa, né? Frutificar aí na sua casa, que é a base de tudo, o princípio de tudo, mas você também deve evidenciar em toda a sua vida. As redes sociais tá aí como uma oportunidade, né, de nós nos manifestarmos, né, segundo o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, se eu e você fomos posicionadas e então decidimos no nosso coração nos movermos segundo a vontade de Deus, segundo o seu propósito, Ele estará ministrando no nosso coração aquilo que Ele deseja. Então nós vamos expandir o reino de Deus até que Ele venha. Oi, Leia, aquele bom dia, vão ser quantos dias e qual horário? 6 dias, bom, até então serão 6 dias, né? Hoje pela manhã eu estava orando e eu falei, Deus, eu vou maturar isso no Senhor, que eu senti de prolongar um pouco, mas até então serão 6 dias. A todos os dias, às 7 horas da manhã, nós vamos estar imersos aqui, compartilhando o que Deus tem colocado no nosso coração, eu compartilhando o que Deus tem colocado no meu coração, vocês aí, o que vocês têm ouvido, ou as dificuldades de vocês, de rompimento mesmo, de posicionamento, de direcionamento, sabe? De fazer cumprir a vontade de Deus até que Ele venha. Não tem esperança maior, não há esperança maior para nós cristãos do que saber que Jesus está voltando, sabe? São vários os sinais, são várias as coisas que podemos ver ao redor do mundo, mas nós precisamos pensar que hoje, agora mesmo, Deus deseja manifestar a vontade dele em nós e propagar esse amor através de nós, sabe? E é tão bom viver a vontade de Deus. É tão bom vivermos posicionados na vontade dele, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Então é por isso que nós vamos ficar imersas aqui durante esses dias, às 7 horas da manhã. Eu ia fazer um pouco mais cedo, mas eu realmente preciso do meu tempo com Deus
para meditar. Então eu levanto, eu vou explicar para vocês aqui, porque eu comecei falando sobre isso e eu queria que vocês orassem. Se você ainda não faz, eu queria que você orasse sobre isso e que Deus trouxesse paz no seu coração, sabe? É uma das coisas que eu preciso te ensinar agora, é que tudo que você decidir no seu coração, você precisa dos 3 P's: a paz, o poder e a provisão. Então, se a paz, o poder e a provisão estiver com você, você então tem o acesso para poder fazer aquilo que aquilo é a vontade de Deus. Nós vamos caminhar um pouco mais nisso durante esses dias. Mas eu preciso ensinar a vocês isso aqui. Então, que você ore e coloque diante de Deus. Se você ainda não faz isso, você desperte todos os dias antes, sabe, de todos aí na sua casa. Então, se a rotina da sua casa começa às 7, desperta às 6, desperta às 5, sabe? Eu aconselho às 5, porque ainda tá meio escurinho, tá começando a amanhecer, você ouve os pássaros, você ouve o que Deus... as primícias do dia, sabe? Deus tem me ensinado isso, a buscar pelas primícias, sabe? E entregar a Ele as primícias. Então você ali se concentra em Deus, medita na palavra, sabe? Tem aquele momento com Ele e Ele vai ministrando no seu coração aquilo que Ele deseja para sua vida. Então faça isso, sabe? Então se você não tem o hábito, busque, sabe? Pelo menos, sabe aquela coisa que a gente pensa assim, hoje eu vou fazer, hoje eu decidi que eu vou fazer. Então todo dia você acorda e fala assim, amanhã não, é hoje que eu vou decidir fazer isso. Então você vai ver a diferença que dá na sua vida. Quando eu obedeci esse comando, essa voz de Deus no meu coração, foi engraçado, porque eu realmente pensava assim, pra quê que eu vou... Pra quê? Qual que é o benefício? Tipo assim, eu acordo com todo mundo, já faço café, já medito. E eu comecei a pensar, a provar e ver que era diferente para mim, que estava sendo diferente para mim. Ter esse momento com Deus logo pela manhã. Isso não significa que Deus não falará com você se você não acordar, tá? Se você não despertar, não é isso, não é uma regra, mas isso realmente faz a diferença porque são as primícias de Deus. Então ter o seu coração assim, antes que o seu coração tenha outra e qualquer outra atividade, Ele ter o seu coração ali, Ele consegue te revelar, você consegue parar e meditar na presença dEle. Então, isso que eu queria ensinar com vocês nesse dia, esse temor do Senhor, esse entendimento, né, de quem nós somos nele, o sacerdócio de Deus. Então, buscar de Deus, estar na presença dele, fazendo a vontade dele, meditando em quem ele é e no que ele nos chamou para ser nele, sabe? Então volta à essência aí. Então o princípio disso é o temor do Senhor, é você entender a paternidade dele sobre você, o que ele te chamou para ser, sabe? E o passo prático para isso que eu aprendi é realmente dando a primícia do meu dia para Deus, sabe? A primícia do meu coração para Deus. E quando isso não acontece para mim, realmente bagunça tudo. Então talvez você aí tenha um hábito de fazer uma caminhada de manhã. Faça isso, mas faça isso em Deus, colocando em Deus, sabe? Tendo o seu tempo com Ele no seu dia, suas primícias para Ele. E você vai ver a diferença que isso vai gerar no seu coração, sabe? Então, esse primeiro passo de mudança de governo é fundamental para nós nos aproximarmos de Deus, para nós vivermos uma vida diante dele, conforme o que ele desejou para nós. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo e compartilharem mais. Quero pedir a vocês que compartilhem mais do que vocês têm ouvido, né? Através da minha vida, através das redes sociais com outras pessoas, mas que você compartilhe muito mais da sua vida aí das redes sociais, transborde o seu coração naquilo que você tem aprendido. Então hoje, agora mesmo, sabe, faça essa tarefa de orar, parar, respirar,
olhar, meditar, sabe? Deus me deu essa vista aqui maravilhosa que eu tenho a oportunidade de meditar. Uma coisa que eu aprendi com Deus, que toda vez que Deus pede alguma coisa para nós, Ele nos respalda, sabe? Então, eu não sei vocês, mas eu ouço Deus em muitas coisas. Então, quando eu cheguei aqui, e já há alguns dias aí, antes de eu me mudar aqui para Gramado, Deus já havia falado comigo: Kelly, eu quero que você desperte todas as manhãs antes do pôr do sol, antes do nascer do sol. Eu quero que você tenha um tempo comigo. E era uma coisa específica minha que eu precisava desenvolver em Deus, porque não era um hábito meu. E eu sei que Deus precisava tirar do meu coração algumas coisas através desse posicionamento, dessa condição. Então, Deus começou a ministrar no meu coração. E logo, muito rápido, Deus me trouxe para cá. E um dia eu estava olhando aqui, meditando, e Ele colocou no meu coração: quando eu peço alguma coisa, eu dou condições de você fazer, de você caminhar sobre aquilo. Então, olhar para essa vista é poder agradecer a Deus, porque é entendível para mim, sabe? Essa contemplação, sabe? Essa maneira que Deus ele respalda aquilo que ele pede de nós. Então, Ele me deu essa visão aqui e eu comecei a meditar e falar: Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem colocado diante de nós, de cada um de nós que se posiciona, dos seus filhos, tudo que nós precisamos, mediante aquilo que o Senhor nos pede, né? Nós decidimos viver por fé, nós decidimos colocar o nosso coração na presença dEle. Então Ele ministra no nosso coração e nos faz caminhar na vontade dEle, nos faz ter tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. Então, Ele dá conta de tudo. Se Ele te pediu, Ele vai te respaldar, Ele vai estar com você, Ele vai te liberar, Ele vai te dar o acesso, sabe? Você precisa confiar em Deus, você precisa se inclinar para Deus. A sabedoria vem dEle, o entendimento vem dEle. Então, hoje, talvez você precise de resposta de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida conjugal. Vá diante dele, sabe? Peça a sabedoria dele, o entendimento dele para essa situação. E ele vai trazer clareza para você, sabe? Confia na maneira em que Deus fala com você, sabe? Confia na maneira que ele revela aquilo que está no coração dele para você. Então, se a sua linguagem de entendimento é um outdoor, ele vai te mostrar o maior de todos, para que você entenda o que ele está falando com você. Então, a misericórdia do Senhor, ela é assim. A graça do Senhor, ela é assim. Ela nos chama para perto dele, sabe? Ela nos revela. E você até às vezes vai pensar assim: nossa, não sou digno de ter isso, dessa resposta. O Senhor mesmo parece tão simples. É isso mesmo? Porque a gente espera, sabe, como Elias ali na caverna, né? O trovão, a gente espera a resposta do Senhor num vento impetuoso, num terremoto, mas Ele fala através da brisa, sabe? Então com Deus é assim, Ele manifesta nós na simplicidade. Então nós temos que parar, temos que ouvir a voz de Deus, temos que entregar para Ele as primícias do nosso dia, do nosso coração. Então nós vamos ser capacitadas para frutificar na vontade do Senhor, tá? Então eu vou ler mais uma vez para você não esquecer e quero que você medite nesse versículo. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, né, minha oração aqui para nós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Então,
que esse seja, bom dia para quem está chegando agora, bom dia, o desejo do meu e do seu coração, estar na presença do Senhor, a fim de frutificarmos aquilo que Ele tem colocado para nós. Cada um de nós carrega uma essência, sabe? Um propósito, uma vida com Deus que as pessoas, elas clamam por isso, sabe? Elas clamam por isso. Então, o seu propósito vai ser evidenciado conforme o seu temor no Senhor, sabe? A sua busca constante, a sua perseverança nele. Bom dia para quem está chegando agora. Olha, eu vou deixar essa live salva, mas eu nem sei se todas vão, nem tô pensando aqui se as demais ficarão, tá? Hoje eu vou deixar ela salva. Mas eu queria que vocês estivessem aqui comigo, porque esse é meu entendimento sobre despertamento, sabe? Estamos começando esse ano e eu quero que esse ano seja diferente. Então, para que esse ano seja diferente, eu preciso agir diferente, sabe? De tudo que eu fazia antes. Então, coloque no seu coração aí diante do Senhor e peça para Ele esse entendimento e essa sabedoria do que Ele deseja que você faça de diferente realmente esse ano. O que nesse dia? Para que você colha frutos disso, chegue lá no final do ano e veja o quanto você cresceu, o quanto você, frutificou nele, sabe? O quanto você estabeleceu o seu reinado, a sua liderança, sabe? O seu governo, segundo a vontade de Deus, a maneira de Deus. Não se engane, Deus espera que nós governemos. Deus espera que os filhos sejam posicionados e andem conforme a vontade dele. Deus espera de nós esse posicionamento, esse passo, esse entendimento. Ele espera de nós a verdade, Ele espera de nós o nosso coração inclinado para Ele, tá bom? Então, quero encerrar com esse entendimento, quero encerrar essa live trazendo para você esse entendimento sobre você estar na presença de Deus durante o dia, com as primícias do seu coração, e o temor do Senhor esteja no seu coração, para que então a sua identidade seja revelada nele e você possa então frutificar, né, a medida de 100 por 1, né, e que é isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito, e tudo que nós formos fazer, a perseverança, a bondade de Deus estará sobre nós, né, a nossa perseverança manterá fiel e firme a vontade de Deus sobre nós. Tá bom? Então, gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês terem entrado aí na live e chamam mais pessoas para poder estar conosco durante esse dia, pela manhã, durante esses dias. E vou falando para vocês aqui também, para quem já adquiriu o livro, tá bom? Quero falar para quem já comprou o livro, nessas semanas que a gente estará juntos, eu vou liberar um presente para vocês que já adquiriram o livro e dizer que eu me senti muito honrada por vocês que já adquiriram o livro na pré-venda. Então, eu quero presentear vocês. Nessa semana eu vou falar para vocês um presente que eu vou dar para vocês, por vocês terem decidido no coração de vocês, sentido mesmo, sabe? Que essa porção para nós nessa estação é para que nós cresçamos. Então, essa porção que Deus me deu aqui desse livro, ele é para que as mulheres sejam tocadas, né? Seus lares sejam firmados na presença de Deus, né? Que elas se posicionem no seu governo, que todas nós sejamos posicionadas à maneira dele. Então, é isso que o meu coração está. Não vejo a hora do meu livro chegar, coisa boa, já ele vai chegar. E nós vamos crescer nesse entendimento, crescer nessa devoção a Deus. Então, que o seu coração esteja voltado para Ele, que a bênção de Deus, que enriquece, sabe, todo o seu entendimento, ela não acrescenta dores, estejam sobre você e sua casa nesse dia. Então,
Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, sabe? Aquela voz que tocar no seu coração profundamente. Nós vamos falar sobre vozes, né, durante essa semana, mas a voz de Deus a gente consegue perceber, ter esse entendimento, essa percepção de que é Deus que está falando conosco por causa da paz, do poder e da provisão, tá bom? Então, é isso. Um beijo para vocês. Deus abençoe o dia de cada um. E comenta aqui depois, eu vou deixar ela salva, essa live, o que Deus mais tocou no seu coração durante esse tempo que nós estivemos juntas, tá bom? Amém, amém. Polly, um beijo, gente. Um beijo para você. Deus abençoe a sua vida e o nosso dia hoje, tá bom? Deus abençoe vocês em tudo. Um beijo.